Instruções psicofônicas. Chico Xavier, diversos espíritos. 20. Em marcha. No encerramento das nossas atividades, na noite de 22 de julho de 1954, fomos brindados com a presença do Espírito do Dr. Geminiano Brasil de Oliveira Góes, notável e digno advogado e político sergipano, desencarnado no Rio de Janeiro em 1904, que, em se consagrando ao Espiritismo, testemunhou a sua fé sem hesitações, transformando-se em valoroso lidador do Cristo a serviço da humanidade. A mensagem psicofônica que nos deixou é uma bela advertência aos espíritos encarnados, notadamente a nós, os espiritistas, convidando-nos a considerar o valor do tempo em nossa romagem terrena, para que nos situemos em melhores condições no plano espiritual. É justo não esquecermos que ainda somos seres em crescimento evolutivo, para retirarmos do tempo os valores e as vantagens imprescindíveis à nossa ascensão. A romagem no campo físico é a vida espiritual noutro modo de ser, tanto quanto a luta aquém da morte. É a continuação do aprendizado terrestre numa expressão diferente. Analisando a imensidade infinita dos mundos, agrupamo-nos na Terra em singela faixa vibratória, assim como determinada coletividade de pássaros da mesma condição se congregam num trecho de floresta, ou como certa família de rãs a reunir-se no fundo do mesmo poço. Condicionados pelo nosso progresso reduzido, não assinalamos da gloriosa vida que nos cerca senão ínfima parte, adstritos que nos achamos às estreitas percepções do padrão sensorial que nos é próprio. Com o corpo de carne, somos tarefeiros do mundo, matriculados na escola da experiência predominantemente objetiva, desfrutando um instrumento precioso, qual seja o veículo denso, em que o cérebro, com todos os implementos das redes nervosas, pode ser comparado a um aparelho radiofônico de emissão e recepção, funcionando no tipo de onda inferior ou superior a que nos ajustamos, e em que os olhos, os ouvidos, a língua, as mãos e os pés representam acessórios de trabalho subordinados ao comando da mente. Além da morte, sem o vaso carnal, ainda somos tarefeiros do mundo, fichados no educandário da experiência predominantemente subjetiva, registrando os resultados das ações boas ou más que nos decidimos a mentalizar e estender. Aprisionando-nos à carne ou libertando-nos dela, nascendo, morrendo, ressurgindo ao esplendor da imortalidade ou reaparecendo na sombra do planeta, segundo a conceituação humana, vivemos em marcha incessante para os arquétipos que a eternidade nos traçou e que nos cabe atingir. Vós que tendes encontrado
em nossa companhia tantos problemas dolorosos de fixação mental nos espíritos conturbados e sofredores. Considerai conosco a importância do dia que foge. Temos da vida tão somente aquilo que recolhemos das horas. O tempo é a sublimação do santo, a beleza do herói, a grandeza do sábio, a crueldade do malfeitor, a angústia do penitente e a aprovação do companheiro que preferiu acomodar-se com as trevas. Dele surgem o céu para o coração feliz do bom trabalhador e o inferno para a consciência intranquila do servidor infiel. Façamos de nossa tarefa, qualquer que ela seja, um cântico de louvor ao trabalho, à fraternidade e ao estudo. Sirvamos, amemos e aprendamos. Dilatemos o horizonte de nossa compreensão, arejando nossas almas e filtrando apenas a luz, para que a luz nos favoreça. E quanto a vós, em particular, vós que ainda detendes a valiosa oportunidade de contato com o indumento físico, evitai, ainda hoje, a ingestão do mal, para não digerir deslodo e fel amanhã. Geminiano, Brasil. Doutor Geminiano Brasil de Oliveira, advogado, espírita militante, com grandes serviços prestados à causa do espiritismo no Brasil. Desencarnou em 1904. Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. Cartas e Crônicas. 21. Acerca da pena de morte. Indaga você como apreciam os desencarnados a instituição da pena de morte e acrescenta: não será justo subtrair o corpo ao espírito que se fez criminoso? Será lícito permitir a comunhão de um tarado com as pessoas normais? E daqui poderíamos argumentar: quem de nós terá usado o corpo como devia? Quem terá atingido a estatura espiritual da verdadeira humanidade para considerar-se em plenitude de equilíbrio? A execução de uma sentença de morte, na maioria dos casos, é a libertação prematura da alma que se arrojou ao despenhadeiro da sombra. E sabemos que só a pena de viver na carne é suscetível de realizar a recuperação daqueles que se fizeram réus confessos diante dos tribunais humanos. Não vale afugentar moscas sem curar a ferida. Eliminar a carne não é modificar o espírito. Um assassinado, quando não possui energia suficiente para desculpar a ofensa e esquecê-la, habitualmente passa a gravitar em torno daquele que lhe arrancou a vida, criando os fenômenos comuns da obsessão e as vítimas da forca ou do fuzilamento, do machado ou da cadeira elétrica, se não constituem padrões de heroísmo e renunciação de imediato. Além-túmulo, vampirizam o organismo social que lhes impôs o afastamento do veículo físico.
transformando-se em quistos vivos de fermentação da discórdia e da indisciplina. O tribunal terrestre jamais decidirá com segurança sobre a extinção do crime sem o concurso ativo do hospital e da escola. Sem o professor e sem o médico, o juiz de sã consciência viverá sempre atormentado pela obrigação de prender e condenar, descendo da dignidade da toga para ombrear com os que se dedicam à flagelação alheia. A função da justiça penal, dentro da civilização considerada cristã, é, acima de tudo, reeducar. Sem o entendimento fraterno, na base de nossas relações uns com os outros, não nos distanciaremos do labirinto de Talião, que pretende converter o mundo em eterno sorvedouro de males renascentes. Jesus, o divino libertador, veio quebrar as algemas que nos jungiam aos princípios do castigo igual à culpa. A educação é a mola do processo de redimir a mente cristalizada nas trevas, organizar a penitenciária renovadora, onde o serviço e o livro encontrem aplicação adequada, é a solução para o escuro problema da criminalidade entre os homens, mesmo porque o melhor desforço da sociedade contra o delinquente é deixá-lo viver na reparação das próprias faltas. Cada espírito respira no céu ou no inferno que formou para si mesmo. Aqui temos o campo dos efeitos, e aí, no mundo, o campo das causas. E enquanto a alma se demora no campo das causas, há sempre oportunidade de consertar e reajustar, melhorando as consequências. Não é morrendo que encontraremos facilidade para a reconciliação. É aprendendo com as rudes lições do educandário de matéria densa que se nos apuram as qualidades morais para a ascensão do espírito. Ninguém, pois, precisará inquietar-se, provocando essa ou aquela reivindicação pela violência. A lei da harmonia universal funciona em todos os planos da vida, encarregando-se de tudo restaurar no momento oportuno. Quanto ao ato de condenar, quem de nós se revelará em condições de exercer semelhante direito? Quantos de nós não somos malfeitores indiscutíveis simplesmente por não encontrar a presa no instante preciso da tentação? Quantos delitos teremos perpetrado em pensamento? Só a educação, alicerçada no amor, redimir-nos-á a multimilenária noite da ignorância. Se você demonstra interesse tão grande na regeneração dos costumes, defendendo com tamanho entusiasmo a suposta legalidade da pena de morte, vasculhe o próprio coração e a própria consciência e verifique se está isento de faltas. Se você já superou os óbices da animalidade, adquirindo a grande compreensão a preço de sacrifício, estimaria saber se terá realmente coragem para amaldiçoar os pecadores do mundo, atirando-lhes a primeira pedra. Instruções psicofônicas. Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel.
Oração. A noite de 29 de julho de 1954 foi para nós de gratidão e de júbilo, antevéspera do segundo aniversário de nossa fundação. Foi a escolhida para a inauguração da sede definitiva do nosso grupo em Pedro Leopoldo. Instalados então em nossa casa simples, entregamo-nos à alegria íntima, através do serviço habitual, sem qualquer manifestação festiva de ordem exterior. No término de nossas tarefas, Emmanuel, o nosso benfeitor de sempre, ocupou os recursos psicofônicos do médium e pronunciou a presente oração de agradecimento que acompanhamos com toda a alma. Oração. Senhor Jesus, vimos de longe para agradecer-te a bondade. Viajantes no tempo, procedemos de Tebas, da Babilônia, de Heliópolis, de Atenas, de Esparta, de Roma. Tantas vezes respiramos na grandeza terrestre. Petrificados na ilusão, povoamos palácios de orgulho, castelos de soberba, casas solarengas da vaidade, e dominamos cruelmente os fracos, desconhecendo a bênção do amor. Reunidos aqui, hoje, em nosso pouso de fraternidade e oração, rogamos-te força para converter a existência em colaboração contigo. Nós que temos guerreado e ferido a outrem, imploramos-te agora recursos para guerrear as nossas fraquezas e ferir de rijo nossas antigas viciações, a fim de que nos transformemos, afinal, em teus servos. Ajuda-nos a regenerar o coração pela tua doutrina de luz, para que estejamos conscientes de nosso mandato. Para isso, porém, Senhor, faze-nos pequeninos, simples e humildes. Oleiro divino, toma em tuas mãos o barro de nossas possibilidades singelas e plasma a nossa individualidade nova, ao calor de tua inspiração, para que, como a fonte, possamos estender sem alarde os dons de tua misericórdia, na gleba de ação em que nos convidas a servir. Sem tuas mãos, estaremos relegados às nossas próprias deficiências. Sem teu amor, peregrinaremos abandonados à miséria de nós mesmos. Mestre, cujos ouvidos vigilantes escutam no grande silêncio e cujo coração pulsa, invariável, com todas as necessidades e esperanças, dores e alegrias da terra. Nós te agradecemos pelo muito que nos tens dado e, ainda uma vez, suplicamos-te acréscimo de forças para que não estejamos distraídos. Senhor, cumpra-se em nós a tua vontade e que a nossa vida seja, enfim, colocada a teu serviço agora e sempre. Houve expressivo interregno na comunicação do amigo espiritual. Em seguida, modificando a inflexão de voz, como se estivesse retirando o próprio sentimento da invocação a Jesus,
para entrar em familiaridade conosco, passou a dirigir-nos a palavra em tom mais íntimo, continuando: E a vós, meus amigos, com quem misturamos nossas lágrimas de regozijo e reconhecimento, dirigimos também nosso apelo. Achamo-nos em nova casa de trabalho. Quantas vezes temos visto, no curso dos milênios, colunas aparentemente gloriosas, transubstanciadas em pó, albergando ilusões que nos arremessaram ao charco das zonas inferiores. Nós que temos caminhado sobre os nossos próprios ídolos mortos, na insignificância da nossa condição de hoje, atentemos para a magnitude das nossas obrigações, aprendendo, por fim, a humildade para não trairmos a confiança recebida. Cessem para sempre em nós a impulsividade e a crítica, o egoísmo e a crueldade, porque toda a nossa grandeza terrena do pretérito foi bem miserável, restando-nos tão somente a felicidade de estender mãos fervorosas ao Mestre Divino, para que Ele nos ampare e renove. Em nosso novo templo, sentimos a simplicidade reconquistada para que nos disponhamos ao espírito de serviço. Prevaleça, então, em nós a compreensão fraternal cada vez mais ampla, que o amor do Cristo nos governe os atos de cada dia, através da bondade e da paciência incessantes. Convosco temos aprendido a alegria de confiar e servir, e, nas horas escuras ou claras, agradáveis ou difíceis, temos sido ao vosso lado, não o orientador que nunca fomos, mas sim o companheiro e o irmão que podemos ser. Nessa posição, estaremos em vossa companhia, cultivando o ideal de nossa transformação em Jesus Cristo. Aprendamos, enfim, a dar de nós mesmos em esperança e boa vontade, trabalho e suor, tudo aquilo que constitui nossa própria vida, a benefício dos outros, para entrarmos na posse da vida abundante, reservada aos que se rendem à cooperação com a providência divina. Partilham-nos a prece deste momento, não apenas aqueles que se constituíram associados de nossa presente tarefa espiritual, mas também velhos amigos, dentre os quais avultam sacerdotes, guerreiros, juízes, legisladores, legionários, combatentes, intérpretes de leis humanas e inúmeras almas queridas que, em outro tempo, vitimadas pelos próprios enganos, desceram conosco ao despenhadeiro de lutas expiatórias. Todos de armas ensarrilhadas, desejamos atualmente para nós a espada do Cristo, a cruz, cuja lâmina, em se voltando para baixo, nos ensina que o trilho de paz e renunciação é o único capaz de conduzir-nos à verdadeira ressurreição. Convosco lutaremos, contando com o vosso concurso no trabalho constante do bem, pelo qual, um dia, nascerá a nossa comunhão perfeita com a luz divina. Meus amigos, em nome de quantos oram conosco e de quantos esperam por nós, reiteramos o nosso profundo reconhecimento ao Senhor
implorando-lhe auxílio em socorro de nossas necessidades, e levando-lhe igualmente a certeza de que perseveraremos no esforço de nossa regeneração até o fim. Emmanuel.